Tumultos nas universidades americanas, os protestos contra a guerra. Está na manchete da Socorro Internacional, Ari, olha só. Protestos contra a guerra em Gaza avançam nos Estados Unidos. Tropa de choque é usada para expulsar manifestantes em universidades. Vamos lá, Socorro. Isso aconteceu ontem, Amadeu, essas imagens que a gente vai ver. A polícia de Nova York foi chamada para retirar os manifestantes pró-Palestina que ocupavam um dos prédios da Universidade de Colômbia. Os manifestantes fizeram uma barricada na universidade, da Universidade de Colômbia, tá, produção? Eles fizeram barricadas, Amadeu, a polícia teve que entrar por uma janela e precisaram aí da ajuda de uma escada. A Universidade de Colômbia, que já ameaçou ontem expulsar os alunos que estão acampados na instituição. Hoje, o prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams, ele deu uma entrevista para falar sobre essa operação que aconteceu ontem. Ele disse que só ontem, Amadeu, mais de 300 pessoas foram detidas em duas universidades, na Universidade de Colômbia e na City University. Isso só ontem. O prefeito de Nova York disse também que atores externos estão criando movimento para radicalizar os jovens e que a polícia tentou negociar para que eles saíssem pacificamente. Hoje, a polícia também foi chamada para a Universidade da Califórnia, e aí a gente vê essas imagens. Foi muita violência que aconteceu ontem na Universidade da Califórnia, muita pancadaria. A gente vê aí uma briga de manifestantes pró-Palestina e manifestantes pró-Israel. A polícia foi chamada e a polícia continua hoje, uma forte presença policial continua hoje na Universidade da Califórnia. E isso, Amadeu, tem se repetido em várias universidades americanas, em diversos estados. Hoje de manhã cedo, a polícia também foi chamada para desmontar um acampamento da Universidade de Wisconsin e teve que prender 10 pessoas. Agora, a gente vai ver imagens de uma mãe que ela não esperou a polícia. Ela foi retirar o filho a tapas de um protesto em Baltimore. You can see her yelling and striking her son. She chased him home, and as he walked away, trying to pull the mask off the face. That's what you would call hands-on parental supervision, as Chip Reed said it did. Olha isso, Amadeu. Então, olha, Amadeu, ela disse que... Ela deu entrevista depois, disse que não faz isso com o filho, mas ela disse que meio que saiu do sério, porque dá um duro danado para sustentar sozinha os filhos, para colocar comida na mesa diariamente, acabou de perder o emprego, então enquanto ela está dando esse duro, está passando por essa dificuldade, o filho está lá nas manifestações fazendo o que, segundo ela, é errado. Ela disse que é errado, então ela disse que foi lá e são essas cenas que a gente vê aí, Amadeu. Bom, se resolver crise com tumulto, acho que não resolve não, professor. A gente pode até tentar entender a posição da mãe, mas não se resolve dessa forma, né? Claro que aí, com toda a cobertura da imprensa, isso acaba tendo essa enorme repercussão. Agora, a situação lá nos Estados Unidos, você acha que no início do jornal lembrou uma comparação com os manifestantes contra a guerra do Vietnã, né? Na segunda metade dos anos 60, em que isso se espalhou por todos os Estados Unidos, especialmente no ano de 1968. Né? É algo que está ocorrendo por outras razões, claro. Agora, nos Estados Unidos, tentou chegar à França, mas parece que não pegou inicialmente na Universidade de Paris, e o que mostra um processo de radicalização muito forte lá nos Estados Unidos, e como que o governo de Israel, a relação entre governo e Estado, que eu tinha falado anteriormente, quem está vencendo a relação entre Estado de Israel e o governo de Israel é o governo de Israel, Netanyahu, e como ele faz muito mal para a causa do Estado de Israel. Ele é um péssimo governante, está acirrando as contradições e por tabela, estimulando, eu sei que não é a intenção dele, evidentemente, o antissemitismo. O impacto disso aí na eleição Trump-Biden? Também. Guga? O impacto na eleição Trump-Biden, o Biden, obviamente, depende do voto desses jovens para poder ter uma chance de se reeleger. A eleição vai ser muito parelha. Tem pesquisa, a maioria delas tem ainda o Trump à frente, mas o Trump está caindo, né? A vantagem tem caindo e já tem pesquisa com o Biden vencendo. E é óbvio que ele vai depender do voto de estudantes, do voto dos jovens, dos progressistas, que são historicamente
votam historicamente junto com os democratas. E aí é claro que é ruim demais para o Biden passar por uma situação onde ele está contra o interesse de parte dos eleitores dele. E não adianta você reprimir, eles já deveriam ter aprendido desde a década de 60, 68, lembrou o Vila, o ano que não acabou, ali teve uma série de manifestações contra a guerra do Vietnã, que depois se espalharam pelo mundo inteiro, pela Europa principalmente, e isso está, de certa maneira, começando a se repetir. Até poucas semanas atrás não tinha esse peso as manifestações que passaram a ter, muito graças à repressão que está acontecendo. Então, hoje mesmo, na Universidade de Fordham, que fica em Nova York, há 3 horas atrás, há pouco agora, eles acabaram de ocupar uma área também dessa universidade, que também, assim como Colômbia, fica em Nova York, e agora está sendo ocupada por estudantes também em protesto contra a guerra de Israel. Então, é claro que, pelo jeito, eles não aprenderam com a história. Então, a repressão é fermento, Ari? A repressão é fermento. O problema é que essas manifestações universitárias norte-americanas, elas têm um histórico de serem bem-sucedidas. Em alguns casos, eles conseguem mobilizar a opinião pública norte-americana e conseguem reverter. Por exemplo, em relação à Universidade da Colômbia, historicamente, eles têm obtido vitórias dos estudantes, pelo menos em relação à parceria que a universidade mantém com empresas. Agora, para o Biden é péssimo, porque inclusive desvia a atenção de pautas positivas em relação à educação, por exemplo, que ele gostaria de ver destacadas agora nessa reta final de campanha. E aí essas manifestações tiram completamente o foco. Apoliana. Os republicanos, eles estão pedindo justamente que o Biden tenha uma postura mais repressiva com relação a essas manifestações. Mais violência, porque ele está sendo visto pelos republicanos como alguém permissivo ao deixar que essas manifestações aconteçam, porque dentro delas há núcleos antissemitas, há núcleos que estão radicalizando, sendo que a boa parte dos estudantes está, de fato, defendendo os palestinos e o fim dessa guerra, o fim do genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, as universidades, elas têm tido uma postura que não é só de proteger patrimônio público, de proteger a instituição, mas, de fato, às vezes tomando posições políticas em alguns casos. E é bom a gente lembrar, como o Ari disse, elas são manifestações que têm força, porque são estudantes que têm certo nível de instrução, que são ligadas a famílias vamos dizer assim, famílias abastadas, né, nos Estados Unidos. Então, não é qualquer pessoa que está ali protestando, é realmente quem tem um certo nível de influência até mesmo na economia dos estados. Vamos agora para a manchete da Socorro, que trata de outro problema, dessa vez na Geórgia, no país, na Geórgia, onde uma lei, a lei dos estrangeiros, acabou trazendo muita confusão, inclusive com deputado... Olha aí, vai, Ari. Lei dos estrangeiros provoca quebra-quebra e tumulto na Geórgia. 60 pessoas foram detidas e um deputado apareceu com a cara quebrada. Como assim, Socorro? A gente vai ver nas imagens, Amadeu, são manifestações nas ruas e briga no parlamento da Geórgia, que é um país, é uma ex-república soviética. A gente vai ver imagens aí do que aconteceu primeiro no parlamento, foi esse quebra-quebra, essa briga hoje no parlamento, é que os parlamentares da Geórgia, Amadeu, eles estão votando uma lei que a oposição e que parte da população diz que é inspirada na lei de agentes estrangeiros, que é uma lei da Rússia, que a Rússia usou e continua usando para calar os críticos, para silenciar a dissidência. Então, as manifestações e os protestos no parlamento é por causa dessa lei. E o que essa lei especifica? Qualquer instituição, qualquer ONG, qualquer meio de comunicação que tiver mais de 20% de financiamento do exterior, tem que se registrar no país como agente estrangeiro. Foi justamente isso que o Putin usou para calar a dissidência, para fechar vários meios de comunicação no país. Bem, a gente viu imagem, esse é o líder da oposição, ele disse que foi espancado ontem no protesto que aconteceu ontem, ele disse que quebrou o nariz,
que perdeu alguns dentes, está pedindo que essa votação seja suspensa, seja adiada, porque daqui a 5 meses vai acontecer eleições gerais para o parlamento da Geórgia. Então, ele acha melhor que os novos deputados que serão eleitos pelo povo, que eles decidam se vão votar isso. Na verdade, o governo da Geórgia, Amadeu, já são 3 semanas de protestos. A gente vê imagens em frente ao parlamento da capital da Geórgia, Tbilisi. Repórteres, jornalistas da rede de notícias AFP disseram que viram homens mascarados, policiais mascarados, agredindo, batendo, espancando a população, espancando os manifestantes e também jornalistas e também a imprensa. A polícia disparou gás, balas de borracha, jatos de água e o governo confirmou que 63 pessoas foram presas. Bem, o partido que está no poder hoje na Geórgia chama Sonho Georgiano. É um partido pró-Rússia. E ele tenta aprovar essa lei desde abril, desde o dia 9 de abril. Não conseguiu. O governo que já tentou aprovar essa lei no ano passado também não conseguiu, suspendeu justamente por causa das manifestações. Agora, a Geórgia, ex-república soviética, ela teve uma guerra rápida aí com a Rússia em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia, mas desde que ganhou a independência, a Geórgia quer estreitar as ligações, digamos assim, com o Ocidente. Só que esse governo é diferente, esse governo é pró-Rússia. No último mês de dezembro, a União Europeia, ela concedeu à Geórgia o status de candidato oficial para fazer parte do bloco. Mas a União Europeia, que está condenando essa violência nos protestos, diz que se essa lei for aprovada, vai diminuir as chances da Geórgia de aderir à União Europeia. Os manifestantes dizem que vão continuar com as manifestações. Uma manifestante chegou a dizer que não vamos permitir que a lei russa enterre o nosso futuro europeu. Isso está lembrando bastante, eu acho que o professor Vila concorda comigo, com a situação da Ucrânia, em 2013, 2014, quando houve a revolução, que a Ucrânia estava prestes a fechar acordo com a União Europeia. Na última hora, o presidente mudou de ideia, continuou pró-Rússia, e aí o que aconteceu, a gente sabe o desenvolvimento dessa história. Na verdade, é o trabalho do Putin, né, a ideia da mãe Rússia de voltar a força da União Soviética, Ucrânia também, Geórgia. Vamos ver. Obrigado, Socorro. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Vamos agora para a manchete do professor Vila. Professor Vila que fala dinheiro do Maluf. Ainda tem dinheiro do Maluf. Não é possível, Ari. Dinheiro do Apoliana, dinheiro do Maluf. Era muito. Era muito, porque ainda tem 82 milhões, ó. É rouba mais faz. A AGU e o Ministério Público disputam 82 milhões do Maluf.